E aí, como que você tá? Isolada? Isolada. Já Completamente? completamente. Desde o dia 13 de março. E não tá saindo para fazer nada? Não, assim, mentira. Eu saí, assim, umas 3 vezes. Hum. Mas foi só pra dar uma volta na cidade, assim, sem sair do carro. Só olhando a Só pra, paisagem, só pra ver a paisagem. vendo as Mais ou menos. pessoas. É. Aí o que eu vejo, na verdade, também são os entregadores, assim. Tipo, Ah, compras e tudo mais. Aí, eu sou o único contato com o mundo externo são os entregadores. Aí você exato. pergunta como que tá a vida aí fora. Aí o que aconteceu e tal. Eita. E seus pais estão em casa também? Então, estamos em casa. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, prima e irmã, Mais nova, mais velha? mais velha. Mais velha? É, Olha, ela é 8 anos mais velha. quantos anos? 8. 8 anos? É, 8 anos já está bem madura, né? É. E seu pai está fazendo algum tipo de trabalho virtual? Ah, não, sim, todo mundo tá trabalhando remoto. Ah, Eu já tá. trabalho remoto, tipo assim, a gente não tem, não teve dificuldade com isso. Todo mundo realocou para as casas e tá indo bem, graças a Deus. Opa. Você é formada em? Eu sou formada em engenharia elétrica. É mesmo? Desde sempre você queria ser engenheira elétrica? Não, eu queria ser economista. Sério? Sério. Eu E fiquei muito em dúvida em fazer economia ou engenharia. tá. E aí, E o que te levou a mudar assim? não sei, eu juro, foi meio na sorte, assim. Ah, tá, entendeu? Ah, tá, Mas, mudei. não, assim, acho que elétrica tem um pouco mais a ver, porque tinha uma coisa, tipo, energia renovável, que é um assunto que eu gosto muito. Hum. Então, aí eu pensei, poxa, trabalhar com isso deve ser muito legal, né? Sustentabilidade do planeta. E aí eu fui em elétrica, E o peso e da não economia, economia. e o peso da economia era qual? Para você ficar em dúvida. Na verdade, é porque eu gostava muito do assunto Ah, de tá. economia. Aí eu acabei fazendo algumas matérias também na universidade desse assunto, e aí me satisfez, assim, entendeu? Eu vi, não, eu tô no caminho certo, não precisava estar fazendo economia. Você fez aonde? UNB, Gostou? gostei. Assim, a expressão é chorei sangue para formar, mas consegui, meu diploma está ali, muito bem guardado, meu tesouro. E era quantas mulheres mais? Porque geralmente a parte de engenharia tem pouca, né? Sim, na minha turma que entrou, eram umas 8. Só que na hora de formar, acho que ficou umas 4 ou 5. Cara, Mas metade. mas era assim, todas as aulas de engenharia era tipo assim, só tinha até 5 meninas e o resto era menino. Então, assim, uma turma de 30. Foi sempre uma coisa comum. E tinha muito preconceito? Não, assim, era meio difícil porque os meninos dominavam CA, né? Hum. E aí, enfim, dominavam CA e com conteúdos que a gente não gostava muito. Mas no final isso foi mudando muito, sabe? E hoje eu sinto que lá já tá diferente. Mudando por quê? Você fez a mudança ou o que Acho que de levou? uma maneira geral, sabe? Eu acho que as meninas foram começando a se impor mais, do tipo, ó, não tá dando pra gente colocar esses pôsteres aqui, entendeu? Vamos Ah, dar esses conteúdos que estão aqui, porque não tá legal. Foi mudando a mentalidade, assim, era um conteúdo muito machista? muito, Ai, ai, ai. muito. Ai, ai, ai. E o que que você está achando disso tudo, hein, Heloísa? Que a gente tá vivendo. É, Eu não sei exatamente dar uma resposta clara e objetiva para você nesse assunto, porque eu converso com os meus amigos e tudo mais. Tem dia que a gente tá, falando assim, não, ok, a gente vai sair dessa. Tem outros dias que tá todo mundo muito para baixo. E aí eu sempre, assim, dou a resposta meio que baseado no capítulo A Fé Move Montanhas. sim. Que é isso, assim, eu tenho a certeza de que assim as coisas vão se encaminhar aqui. Pela lógica que Deus é infinitamente justo e bom, às vezes o meu poder de compreensão é limitado, mas eu não tenho como entender que não existe uma causa maior e cabe a mim ter essa certeza nisso, sabe? Então, eu não estou muito, assim, a minha preocupação maior é tentar me manter nesse estado e não muito elucubrar o porquê, entendeu?
Então, eu tô mais tentando para me manter sã, assim. Os seus colegas estão com muito medo? Alguns sim. Assim, na verdade, a questão não só da pandemia em si, né? Também a questão econômica, política. Então, se a gente se deixar levar pela tonelada de informação que a gente recebe, e se deixar abater por isso, prejudica, né, a saúde mental. Então, assim, acho que de maneira geral, acho que eu entendo que a gente tá meio que numa montanha russa. Tem dias que a gente tá bem. E igual aqui dentro de casa mesmo, sabe? Igual eu falo, naturalmente. Tem dia que eu amo todo mundo muito, pra caramba. E tem dia Entendi. que eu não quero falar com ninguém. Mas Ah, assim, é isso. Mas no final o amor prevalece, tá? Só pra predomina, só pra deixar claro. é, Mas é, se você está falando é porque é, né? com certeza. E como você vê o mundo pós-pandemia? Você que gosta dessa área ecológica, como que você vê? Então, eu gosto muito de tecnologia. Sou Hum, muito obcecada por tendências tecnológicas e tudo mais. Então, assim, acho que uma coisa tecnológica que vai mudar é que os países vão investir muito mais em soluções que tem a ver, essa é a minha visão, né? Que sim. tem a ver com saúde, sabe? Por exemplo, startups que estão ligadas no meio da saúde, porque por exemplo, o mundo parou. Então, assim, a gente tem que ter maneiras de entender mais as doenças, testes mais rápidos e preparar o mundo para uma eventual pandemia de novo, sabe? Não deixar de cometer, não cometer os mesmos erros. Então, eu acredito que vai ter muito olhar para isso, em vez de, por exemplo, só armamento, focar em armas. É outra coisa. É entender que existem outros inimigos, vamos dizer assim, sabe? E então acho que vai ter isso, uma questão bem mais focada na saúde, na saúde. E, sei lá, acho que as nossas relações vão mudar um pouco, eu acho. Assim, acho que as lições que a gente tem que aprender do tipo é o quanto a aglomeração é legal, sabe? Assim, a saudade de estar em conjunto e que a gente necessita disso por natureza, entendeu? Então é dar valor para essas coisas simples do tipo, nossa, eu fui para a padaria e não tem ninguém de máscara. E, e coisas desse tipo, do tipo, eu posso te abraçar e não só mais dar cotovelo, assim. Então, eu acho que prestar atenção nessas, dar um pouco mais de valor nessas coisas simples, que na verdade são, acho que essenciais pra gente também, né? Pro nosso bem-estar, eu acho. Quais foram os maiores erros que você acha? Maiores erros? Que você falou, cometeram vários erros. Quais foram? Cite dois ou três. Subestimar a doença e a letalidade dela. Eu acho que, de maneira geral, o Globo teve isso, não estava preparado e subestimou. E aí a gente começou a ver outros cantos pegando fogo e ainda assim a gente demorou por isso, por subestimar, por achar que enfim, também pela burocracia nossa mesmo, sabe? Você é espírita desde berço? Sou. Nossa, tipo, a minha Conta, família. conta sua história. Então, a minha avó, Iris, ela é de 1930 e ela nasceu em berço espírita. Sério? Mil quê? 1900? 1900, ela nasceu em 1930 e ela já nasceu num berço espírita. Onde isso? Qual local? Em Minas Gerais, Qual cidade? em Tuiutaba. Então, ó. E, E aí ela já nasceu em berço espírita. Então aí ela teve 13 filhos. olha, Ela cuidou de mais 9 irmãos. meu Deus. E toda essa família é espírita, assim, né? Não toda não, tipo assim, 95%. E qual o nome dela E para a a gente registrar aqui? Iris. Iris. Iris Rezende. Ela já faleceu em 2012, mas foi isso. E ela ensinou meu avô o espiritismo, que é Ó, o pai do meu pai, e aí carregou o espiritismo da nossa família inteira. Então aí a gente é uma família. Aí meu pai é de berço espírita e eu sou de berço espírita. olha. Então, Sua mãe é espírita também ou se tornou espírita por causa do seu pai? ela se tornou espírita. Na verdade, os meus pais começaram a namorar porque eles eram da mesma reunião mediúnica. Né? História. Olha! Terminava a reunião e eles estavam só olhando para o outro. Na verdade, eles entraram. Minha mãe se tornou espírita depois que a minha avó faleceu de câncer. Ela era muito católica
Sim. Só que aí é, o catolicismo não foi suficiente mais para ela. E aí ela tem uma espécie de campanha Tá de Souza no catolicismo, que eu esqueci o nome. Certo. E aí, nesses encontros, ela viu que uma colega de trabalho dela fazia a campanha Tá de Souza. Hum. E essa colega de trabalho entregou para ela o evangelho, segundo o espiritismo. E aí ela começou a se interessar e se tornou espírita. E aí a mediunidade dela desabrochou, e aí ela conheceu meu pai na reunião mediúnica. Que legal. E aí isso foi em Minas ou já era aqui? Não, Não, já era aqui em já Brasília. era aqui em Brasília? E aí vocês começaram a frequentar onde? Ou seu pai já frequentava onde? O meu pai, então, tinha um centro chamado Batuíra, que era Aonde? em Taguatinga. Taguatinga. Taguatinga, Brasília, Taguatinga. E aí, todo mundo, minha família, minhas tias, né, que todo mundo era espírita, frequentava esse centro. E aí, eles pensaram, pô, a gente podia criar o nosso, né? E Olha, aí, criaram o Fé e Amor, que é o centro que eu tô até hoje, oh, que que fez bacana. 30 anos esse ano. Seu pai que fundou? Seu pai e sua mãe? Foi Fundaram? um dos. Um, Minha dois. mãe, mais ou menos. Meu pai foi mais, assim. Entendi. A minha mãe foi Olha. mais trabalhadora, assim, mas foi. E você, como está de berço, começou evangelização, infância, juventude, e hoje você está fazendo o quê? Hoje eu sou coordenadora da mocidade, né? E tem quantos jovens? A nossa mocidade é pequena. Ela tem uns 10. Ó, 10 já tá bom, tá tão bom. Tá, que show. E como você vê, você tem quantos anos hoje? Delicado, né? Mas É, tudo bem. 7. 27? Aham. Não parece. Como que você vê o jovem dentro do movimento espírita? Tem gente que acha que o jovem só serve para limpar a mesa, ajudar para fazer comida, vender alguma coisa, tá ali na porta do centro entregando papelzinho. Qual você acha que é a função do jovem espírita? Já que você é espírita, jovem, você é muito atuante. Eu comecei a tomar, vamos dizer assim, as lideranças da mocidade, vamos dizer assim, foi depois da Combrage. A primeira que teve, eu fui como participante. Ah, E aí, foi o último ano, que ano porque aí eu foi? já Que ano tinha foi? 21. Hã? Foi em 2013, Não sei, eu não me tinha lembro. 20, eu ia fazer Ah, 21. 2013. 2013. Foi 2013. E aí, na verdade, tipo assim, naquele ponto, naquele momento, eu era uma pessoa que gostava muito da doutrina espírita. Mas eu tava meio receosa de tomar lideranças, sabe? Sempre gostei muito de estudar a doutrina espírita. Depois de uma fase na vida que eu realmente entendi que eu era espírita, eu comecei a estudar bastante, me apaixonar pelos livros e histórias espíritas. Então é isso, eu tinha um conteúdo doutrinário bom, mas eu não tinha essa liderança ainda. E foi, na verdade, eu costumo dizer para todo mundo, para os jovens e tal, que a Combrage para mim foi meio que a minha estrada de Damasco, Sei. em certo nível, porque foi aí que eu entendi que, assim, cara, eu tenho esse conteúdo e o espiritismo é tão legal e eu quero que as outras pessoas saibam disso, entendeu? Então, Mas, a gente pode fazer mais e é bom encontrar esses tantos de pessoas, que foi uma coisa que eu achei massa. Era assim, eu encontrei um monte de jovens que tinham esses mesmos valores que eu, sabe? Ideais. E aquilo me deu uma força, tipo, pra falar, não, vamos tocar as coisas. mas isso, Então, Elô, aconteceu durante o evento, ou quando você terminou o evento, voltou para casa, você refletiu, meu Deus, quando aconteceu? Você sabe foi essa o estrada de evento. Damasco, quando Jesus apareceu? Cara, o evento acabou e foi assim, eu tava num êxtase super grande e aí acabou que teve a pergunta do tipo, que uma coordenadora do Digi, da mocidade, na verdade, ela não podia mais ser reeleita. E aí todo mundo ficou pensando, e agora? Quem Quem? é que vai? E aí eu não sei dizer, não foi uma linha entre Sim. aqui e ali, mas foi mais ou menos naquele período que eu falei, não. E meus pais também foram grandes apoiadores, do tipo, eu acho que você consegue, entendeu? E a gente tá aqui para te ajudar. Massa. Então, eu acho que esses são ingredientes. Eu acho que olhando a minha própria vida, porque é assim que eu posso falar, eu acho que são esses ingredientes pra gente, que a juventude tem muito poder nas mãos. E nós, enquanto adultos, porque agora eu falo sobre essa ótica, mas enquanto adultos, eu acho que o nosso papel é esse, é do tipo, entregar as ferramentas e falar, olha, o método é esse, pode ir, eu tô aqui,
Mas vai porque você vai descobrir coisas muito legais e vai mudar coisas. E a satisfação que você vai obter disso é muito grande. E quando você se der conta disso, você vai querer mais e mais. Então eu enxergo isso. E você tem medo? Já que você assumiu essa liderança, você tem Claro. medo? Medo de quê que você tem? O medo é uma responsabilidade, né? Do tipo de passar uma mensagem aqui, né? De passar o conteúdo doutrinário, de ajudar os jovens também, porque é uma coisa que a gente passa na juventude, que é do tipo, são as coisas do mundo, né? Então, assim, até que ponto eu estou no mundo, eu sou do mundo? Então, ajudar nesse ponto. Então, é uma responsabilidade grande e ela dá medo. Como todas as coisas que você vai fazer de novo, todas as posições de liderança, eles dão medo. Mas você não pode deixar o medo te paralisar, porque ninguém que fez alguma coisa relevante no mundo, assim, se não tivesse feito, se não tivesse dado aquele primeiro passo, não teria feito nada, não teria construído nada. Então, a recompensa, existe o risco, existe o medo, mas a recompensa é muito maior. Então, é nisso que eu penso. E você está assistindo filme nesse momento de isolamento? Com certeza. E Várias. quais você recomenda pra gente? Assim, não, é fantástico, tem que ver. Eu gosto muito de uma, chama The Good Place. Ah, sei! Daquele que é uma morte, que ele... Não, Exatamente. aí não pode falar muito, que não se dá muito Pode spoiler, né? falar. Mas é Mas muito eu legal. super recomendo. E assim, tem umas questões filosóficas que você vira e mexe falando, cara, eu vi essa resposta no Pentateuco Kardeciano, assim, ali me lembra um elemento aqui e ali. E engraçado que eu comecei a ver essa série porque uma amiga minha evangélica falou assim: você já viu The Good Place? Eu falei, não. Ela falou, tem cara que você vai gostar, sabia? Aí eu, Ah, e, enfim, foi aí. Então, eu super recomendo essa. Tem uma que tá no Amazon, que chama Upload. Que também é meio é nessa nova narrativa. essa. É nova É, não, essa. É nova. É o quê? acabou de estrear. E ela é muito legal porque ela é assim. O personagem principal é no mundo, é no futuro, né? Onde os carros são autônomos, então não tem motorista. E Olha. aí quando você tá perto de morrer, os seus sinais vitais, você pode escolher, se você pagou o plano, em subir a sua essência para um programa, né? Fazer o upload da sua essência para um programa, para uma realidade outra. Olha. Em que você conhece outras pessoas que também já morreram, mas estão nesse local. E o único contato, você pode ligar para os seus familiares com telefone celular. Então, assim, você liga para eles e fala com eles, só que você está em outra realidade, em Olha. outro plano. E aí é bem legal. Ele fala, tem uma crítica bastante assim sobre por onde a gente pode caminhar na humanidade, se, enfim. Mas também tem essa pegada do tipo, eu estou num outro plano, uma outra dimensão, eu existo e eu penso e eu estou melhorando, entendeu? Eu olhei para minha vida e estou pensando o que eu poderia ter feito melhor e mudando nessa dimensão que eu tô, sabe? Tipo, fazendo coisas melhores nessa própria dimensão que eu tô. Enfim, é muito legal. Upload no Amazon Prime. Nossa, muito legal. Tá lendo alguma coisa? Eu amo ler. É Ah, sério. agora sim seu rosto mudou. O meu livro preferido da vida é Renúncia, que é espírita. É assim, eu sou apaixonada nesse livro, eu já li várias vezes. O que você gosta mais E do livro? Renúncia é maravilhoso. Alcione é outro ser, é né? É outro juro, ser. assim, eu me espelho na Alcione, sabe? Porque ela tem muito essa fé inabalável, essa questão de dilemas complexos em que ela passa e ela faz as coisas certas. Então, assim, eu me espelho de verdade em Alcione. Eu fico brincando que, tipo assim, se pudesse ver uma entrevista, sabe, de Alcione nos arquivos do plano espiritual, queria, sabe? Só pra ver como é que ela tá, entendeu? Ela dá dicas de vida pra gente. Gosta das lives? Sei! Ela podia fazer uma live. Gente, vamos pedir ao Alcione, nesse momento de pandemia, faz uma live pra gente. Meu sonho. Aí você vai me ver chorar, meu sonho. Aí eu vou te ver chorar, é ótimo. Aí você vai chorar. Nossa, eu amo Alcione muito. Então eu sou fascinada com Renúncia. Então vira e mexe eu folheio ele assim. Então, nessa quarentena eu dei uma lidinha em Renúncia. Pelo menos uma vez por ano você lê Renúncia? Assim, seguramente uma vez a cada 2 anos, real. Meu Deus! E qual Sério. personagem que você mais tem dificuldade, que mais odeia, tem raiva no livro? Eu já cheguei num ponto que eu não. Ah, Eu não! não. Não é possível. Você ainda. Sério,
eu não consigo ter raiva, porque, tipo assim, eu entendi que era do nível evolutivo das pessoas, sabe? Ai, Mas eu tinha uma relação tensa com o Pollux mesmo, Carlos. sei. Ele, principalmente pro final, assim, pro meio do final, sem spoilers, leiam. Ele... Nossa, Vocês que 50 anos depois de sair o livro, a gente segurando spoiler de 50 anos. Mas tudo bem, mas leio, né? Mas fazer. Mas, enfim, ele eu tive. Foi mais difícil chegar nesse ponto, mas. Então, eu vou dizer ele, vai. Você chorou em alguma Muito. passagem? Qual passagem você mais chorou? Cara, eu chorei. Ó, tem duas, assim. Tem uma que me doeu muito, que é quando Alcione e o Padre Carlos, eles se. Que eles falam que gostam um do outro. Eles Nossa. se deparam. E aí, naquele instante, assim, você vai ver na descrição de Emmanuel, você sente que o tanto que era real para ela e para ele aquele sentimento. E Nossa. aí, é naquele instante que a gente entende o porquê, porque o nome do livro é Renúncia. E então aquela parte dela falando, mas não dá. E colocando o Cristo no meio, sabe? Do tipo, É. você tem um compromisso e eu também, enfim, não dá. Então aquela parte pra mim é muito assim. E a outra parte que me emociona sempre é quando ela faz o evangelho. Ela, mais pro final, pro meio, pro fim, ela faz o evangelho com a família dela. E, enfim, ela tem um discurso muito bonito sobre o que é o evangelho, sobre o que é acreditar e seguir Jesus e o quanto isso sublima a gente. E aquela parte sempre me emociona. É quando ela descobre o pai dela, não é isso? É, isso. É um pouco depois. Ela Depois. já É na descobriu. reunião, né? É Ela, uma reunião familiar. É muito legal. Pô, você gosta mesmo, hein? Tô sim, impressionado. Você gosta mesmo. Bacana. mas E, livros eu leio muito sobre tecnologia também, então, e assim, o sei que você lá. está lendo sobre tecnologia? Eu tô lendo um sobre o ponto da virada, como as coisas se tornam virais. Nossa, que bacana! De quem que é esse Muito legal. livro? Nossa, E ba- também sobre a biografia da Michelle Obama. Ó, que bacana! O que você gostou da vida dela? É incrível. É Não, isso, porque porque assim, ela é uma pessoa que é quase uma eu Alcione. nem Não, tanto, não, não, fossei. Vai. mas é tipo porque o que eu gosto do casal Obama é que eles têm muita personalidade. E eu acho que ela poderia ser uma primeira-dama que não falava nada, mas foi por causa dela também que ele ganhou. Então foi um papel. E a responsabilidade que ela fez acontecer, sabe, durante o mandato do marido, enfim, ela falou, eu sou Michelle Obama, entendeu? Assim, então dá para você ver isso na história dela e dá pra ver que ela é uma pessoa. Eu sinto que ela é uma pessoa legal, assim, na forma como ela entende o mundo, como ela quis educar os filhos. Então, acho bem legal isso. Já que a gente está falando do Obama, do casal Obama, você já sofreu algum tipo de preconceito? Eu já sofri, assim, eu já sofri preconceito por ser menina. Preconceito racial, eu, na verdade não sei dizer exatamente, sabe, assim, na minha história. Até porque eu sou de uma vida, eu tenho uma vida muito privilegiada, assim, financeiramente. Eu acho que isso me ajuda em alguns pontos nessa questão. Mas por ser menina, sim, porque eu liderei, isso foi claro para mim, pelo menos porque eu liderei uma startup por 2 anos e a gente tinha que vender para as pessoas. Então era eu e meu sócio. E eu era a pessoa com maior poder, assim, da empresa, vamos dizer assim, sabe? Eu estava na frente. E muitas vezes durante as vendas eu era a única menina na reunião e Olha, muitas vezes para quem eu estava vendendo, o cliente, ele se dirigia pro meu sócio. olha, Só pra ele cara. aconteceu várias vezes. Eu, tipo, só pra ele, olhar pra ele e do tipo, oi, eu sou a presidente, entendeu? Eu estou falando com você, mas você não está olhando pra mim. Então, por que será, sabe? Então, e era preciso, e meu sócio ficava muito sem graça, porque ele falava assim, ele sempre foi uma pessoa ótima, que ele ficava olhando pra mim, ele desviava os olhares, do tipo, ela aqui é que tá mandando, entendeu? Então ele me dava mas eu precisava, de certa forma, desse apoio dele, porque
assim, muitas vezes isso aconteceu. E como você trabalhou isso dentro de você? Assim, eu não vou dizer que foi tranquilo, porque não foi. Eu fiquei muito frustrada. E dói, sabe? Dói. Mas, assim, é aquela coisa. Eu entendo quem eu sou. Eu entendo o meu valor, o meu conhecimento sobre. E eu não vou deixar isso me afetar a ponto de me diminuir. O que eu vou fazer é crescer mais, entendeu? Eu entender o contexto de onde essas pessoas estão, conclusões, mas entender que eu sei quem eu sou, eu não vou esperar o mundo estar completamente igualitário para fazer as coisas, entendeu? Eu tenho que fazer sabendo das condições e dando o meu melhor. É isso que tá no meu poder, assim. Em quem você se espelha profissionalmente? Quem é ser que você vê assim? Se eu chegar pertinho, metade do que ele é, já estou satisfeito. Eu gosto muito dessas pessoas desses grandes personalidades que inspiram as outras pessoas no meio corporativo, sabe? Então, existe uma pessoa assim que eu acho muito top, que é o Simon Sinek. Ele fez uma TED Talk, sabe? Aqueles vídeos de até 18 minutos. Certo. Ele fez sobre comece pelo porquê. Então, assim, toda empresa uma empresa que você tem, a vida que você leva, saiba o porquê, seu íntimo, sabe? Onde você quer chegar. Então, é muito bom, até recomendo. Comece pelo porquê, que ele dá essa É um visão pra vídeo, né? gente. E ele É um vídeo, né? é um vídeo. E eu gosto dele porque o que eu vi em comum nele é que ele também se considera um otimista inabalável, porque eu me considero uma otimista inabalável, 90% do tempo, enfim. Mas, e aí quando eu vi que alguém que faz palestras e tem esse quê de inovação e tem essa pegada, tipo, comece pelo porquê e se diz otimista inabalável, eu falei, nossa, admiro muito. E também outra que me admiro, mas não é no mesmo ramo que o meu, mas é a Chimamanda Adichie. Ela é uma escritora nigeriana. Eu já ouvi Ela falar meio que dela. ela viralizou porque ela saiu numa música da Beyoncé. As Ah, palavras dela saíram na música da Beyoncé, que ela explicando o que é o feminismo. E ela tem um livro que me marcou bastante, chama American Art, que é a visão de alguém, de uma pessoa nigeriana nos Estados Unidos e toda essa questão racial em volta. Então, ela é uma pessoa que eu me espelho bastante também, assim. bacana, muito bacana. É uma curiosidade. Você é casamenteira? Por que você no Instagram tem tanto casamento e você celebrando o casamento? Eu quero saber, que história é essa? Cara, essa é uma história muito louca. E, tipo assim, eu nem sei explicar direito, assim, como que aconteceu. Eu tenho duas amigas, Ah, e assim, as duas sempre me falaram que gostariam que eu celebrasse o casamento delas. E, assim, a primeira, que é minha amiga, que hoje mora na Alemanha, ela decidiu casar com o atual esposo dela. E aí ela falou, juntou as madrinhas e me juntou. E ela me entregou um papel do tipo, eu queria que você fosse minha celebrante. Eu nem sabia o que era isso. Aí eu disse, o quê? Aí ela é celebrante, que fala as palavras pra gente, porque eu gosto da forma como, dos conselhos que você me dá, a forma que você enxerga o mundo. E eu queria que você dissesse palavras bacanas no meu casamento, porque eu sei que você é capaz. E aí eu fiquei mó honrada disso. E logo depois, minha outra amiga, ela assim, essa primeira amiga, Giovana, é da época da escola. E essa minha segunda amiga, que foi a que eu realmente celebrei o casamento dela, ela fez elétrica comigo. Então eu conheci ela e o marido dela na elétrica. E olha, aí ela sempre falou que, quando essa minha primeira amiga falou que queria que você fosse celebrante, ela falou assim, poxa, ela roubou a minha ideia. Porque eu sempre quis no casamento. E eu, tipo, ok. E aí ela casou em dezembro de 2018, foi. Dezembro de 2018. E aí eu fui a celebrante, mas eu não tinha a menor ideia como ser, enfim, mas assim, eu gostei muito, é uma das coisas que eu mais tenho orgulho, porque ela confiou em mim para falar palavras importantes para todos os convidados que estavam ali testemunhando uma união, sabe? Então eu achei muito massa.
Mas, assim, não foi... Eu não falei, tipo, gente, pode me chamar. Aconteceu. O pai dessa minha amiga, né, Thaís, que eu fui a celebrante, né, eu tinha um papel, que era minha colinha, né, que eu tinha decorado todo o meu discurso e tal. Mas era minha colinha, caso eu perdesse. E aí, teve uma hora que eu tive que lembrar qual era o próximo passo, eu peguei o papel. E eu tava tremendo muito. Só que a minha voz não saía tremida de jeito nenhum. Ai, graças a Deus. Não saí tremida em momento algum. Foi aí que as pessoas perceberam que eu tava um pouco nervosa. Quem tava mais próximo, né? Porque Sim. viu quando eu peguei o papel e aí ele tava... Ele estava voando quase. Minha querida, a gente está terminando. Mas antes de Foi... terminar, calma, calma. Antes de Tá bom. terminar, a gente tem um pinga-fogo, lembrando do Chico, tá? Tá bom. Então tá bom. Posso? Pode, vamos lá. Assim, se eu vou bem, não sei, né? Mas vamos tentar. Qual figura espírita você mais admira? Qual figura espírita eu mais admiro? Ivone Pereira. Por quê? Por causa da, assim, a gente olha a história de Ivone, por exemplo, da trilogia, né? Nas Voragens do Pecado, Drama da Bretanha, o Cavaleiro do Mies e Drama da Bretanha. E aí a gente vê a história dela e todas as coisas que ela já fez, assim, muito problemáticas, vamos dizer assim. E ela chegar e pegar essa parte, pegar essa história, né? Todo esse contexto que ela viveu e a dedicação que ela teve com a mediunidade, todos os perrengues que foi isso, esse processo. E trazer esses livros maravilhosos que me ajudam muito. Então, assim, eu admiro ela por isso, assim. Eu admiro bastante. Foi a primeira que falou de uma mulher encarnada, assim, que encarnou faz pouco tempo. O segundo foi alguém que disse Joana. Você é a primeira que fala de uma mulher. Muito legal. Parabéns. Todd ou Nescau? Nescau. É polêmico na minha mocidade isso, viu? Porque a galera lá é Todd. Falei Nescau. Qual música não pode sair da sua playlist? Lorde. Sabe Lorde, a cantora Lorde? Lorde Nossa. Lady Gaga, gente. Eu sou obcecada. É isso. Tá bom. Biscoito ou bolacha? Depende do dia. Mas é isso, depende. Às vezes eu quero biscoito, às vezes eu quero bolacha, gente. E eles são coisas diferentes. Eu vou bater nisso. Cite uma virtude que lhe caracteriza. Sou, sei lá, empática. Isso foi uma coisa que já me disseram bastante, assim, que eu tenho essa facilidade de me colocar, assim, na perspectiva de outra pessoa. Você já leu todas as obras básicas? Gente, não. A Gênese, não consegui terminar. Falei sério aqui, real pra vocês. Não terminei a Gênese. Assim, eu pego partes, entendeu? Mas ler ela inteira, não rolou. Já dormiu em alguma palestra? Não dormi em palestra. Já chorou em alguma palestra? Com certeza. De quem? Você lembra? Ah, A última? a última foi da Eulália. Eu não sei, enfim, a Eulália, ela é de Santos, mas ela foi na nossa casa e ela fez uma palestra muito legal sobre família. E eu me emocionei, foi bem legal. Mas eu me emociono bastante também com Rossandro. Rossandro me faz emocionar bastante. Um parênteses aqui no nosso Pinga Fogo. Como fazer que a palestra fique interessante para o jovem? Esse é um processo que eu também tô descobrindo. Assim, quando você vai fazer qualquer propaganda, quando você vai transmitir uma mensagem, você tem que entender o público em quem você está passando, entendeu? Uma das coisas por exemplo, dos livros espíritas é o quanto o vocabulário ele é formal, né? Ele é, vamos dizer assim, de difícil entendimento, não é uma coisa que a gente fala hoje, do jeito que a gente fala hoje. Então, assim, tem muitos palestrantes que gostam de replicar esse tipo de forma de conduzir e às vezes você acaba perdendo o seu público-alvo, entendeu? Então, como tornar as palestras mais interessantes? Para o jovem. Eu não tô falando assim, deixar elas mais superficiais, mais burras, não é isso. É você ser criativo a ponto de transmitir a sua mensagem, que é atemporal, que é linda, mas se fazer entendido para aquele a quem tá ouvindo. E não precisa de palavras rebuscadas para isso, sabe? E, sei lá, acho que é super possível também. Show. Doce ou salgado? Salgado. Foi muito difícil essa, porque eu gosto. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. É isso, eu gosto de comer. Para você é mais fácil compreender o outro
ou a si mesma? Nossa. Ah, mais fácil, né? Então porque assim, apesar de ser muito complicado, sou uma pessoa muito louca, assim. Eu acho muito complicado me entender, mas eu acho que é mais difícil ainda entender o outro. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? As certezas. É isso, as certezas, muito mais. Qual apóstolo tem a ver contigo? Assim, quando eu li o Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo, né? Eu confesso que foi aí que eu tive realmente, tipo, o meu primeiro contato com os textos bíblicos, sabe? Porque até então eu lia tudo do Evangelho, sabe? Mas aí eu falei, não, eu quero ler, e eu enchi de posts, assim, com as palavras e com tudo. E o evangelho que eu mais gostei foi o de João. Porque, sei lá, eu amei, me cativou. A forma como o João contou as coisas, eu gostei muito, sabe? Então, apesar de não saber muito da história dele, falo mesmo, não tenho muita noção da história de João em si, a forma como ele contou a história, eu adorei, isso me toca bastante. Então, tipo, eu super queria, tipo, conhecer João, ver uma live dele, assim. Ele é considerado o mais amado, você sabe disso, não é isso? O discípulo mais amado, você sabe O disso. João. E ele era o jovem, e tinha 16, 17 anos, Ah, tá. era Beleza. mais jovem. E ele era o mais corajoso, sabe por Eu... quê? Ah, por quê? Porque foi o único que ficou, todos os outros fugiram. Na Ah, crucificação ele ficou lá. é verdade mesmo. E aí ele ganhou um presente, cuidar da mãe do Cristo, pensa. Cara, foi Uma isso. live dele vai ser fantástica. Nossa Senhora. Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas? A doutrina espírita. Assim, até eu tenho alguns primos que me zoam, assim, cara, você é bem espírita. A nossa mensagem é Você é bem espírita mesmo. espírita mesmo, né? Mas eu acho engraçado que tipo assim, eu não sou o meu bem espírita, porque assim, o espiritismo ele me ajuda em todos os pontos da minha vida. Então, assim, eu sou espírita, ela porque ajuda a minha sanidade, porque me ajuda a me conduzir no mundo, entendeu? Quando as coisas estão meio perturbadas, eu recorro a isso uma resposta vem. Então, ela é necessária na minha vida porque eu não sei, eu não consigo imaginar, envisionar uma realidade em que a doutrina espírita não tivesse comigo, porque ela tá, eu sinto que ela tá comigo em todas as que eu gosto, pelo menos, eu procuro que ela esteja comigo em todas as minhas escolhas, entendeu? Então, ela é necessária para o meu bem-estar. É por isso que eu sou, assim, eu gosto tanto do espiritismo, porque ele me ajuda muito. E eu me esforço para mantê-lo comigo, assim, porque ele me ajuda a viver. Uma palavra que te define. Otimista. Você na vida é aquela que planeja, aquela que executa, aquela que manda ou aquela que obedece? Executo. Eu sou. É isso. Vamos botar as coisas para rodar. Eu sou assim. Minha linda, foi ótimo. Você sabe que eu sou fã seu. Você é minha evangelizadora preferida. Meu sonho de trabalhar contigo ainda não está realizado. Ainda temos que dar uma aula junta, um aulão. Quem quiser marcar com a gente quer fazer um aulão juntos, tá? Suas palavras finais, se quiser dizer alguma coisa, fique à vontade. Eu sou muito grata por ter a doutrina comigo, sabe? E nesses momentos em que toda a humanidade está passando por essa prova, eu sinto a doutrina espírita mais viva, assim, maior chance do que nunca, assim, em mim. E é isso, ela está sendo o meu norte e pontos de sanidade. Obrigadão. Um beijo na família, abraço em todo mundo. Use álcool em gel, use máscara, lave as mãos, que a gente já sabe. Beijo. Não tem